Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando a palavra ao seu coração. E hoje vamos estudar o livro de Atos, capítulo 7. Mas antes, se você é nova por aqui, eu já vou te fazer um convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho e assim você receberá notificação de todo vídeo que tiver lançado por aqui. E o título de hoje é A Morte Não É o Fim. E neste capítulo 7, o estudo é relatado aqui o discurso feito por Estevão diante dos seus acusadores antes da sua execução. Ele tinha sido preso injustamente, nós vimos isso no capítulo anterior. Depois de debater com alguns membros da sinagoga dos libertos e receber algumas falsas acusações provocadas. Intimado pelo sumo sacerdote a realizar sua defesa diante das acusações feitas, o diácono relembrou toda a história de Israel e trouxe algumas situações contra o pensamento tradicional dos israelitas. Mas nem toda a sabedoria contida nas palavras de Estevão foi o bastante para levar aquelas pessoas ao arrependimento e, tomadas pelo ódio, o executaram. Então, se você quer compreender um pouco mais, acompanhe a seguir uma análise completa do martírio deste grande homem de Deus e todos os ensinamentos integrados nesse acontecimento. Então, convido você para ficar comigo até o final. E vamos agora, neste momento, entregar este momento de estudo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo, Pai. A Ti damos toda a honra, toda a glória, que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Como o título desse estudo, A Morte Não É o Fim, nós sabemos que isso acontece, Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus, o Teu Filho amado, para morrer por nós. E a morte Ele venceu. E é por isso que nós estamos hoje aqui, Pai, estudando aqui a Tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade para agir nesse momento. Abre o nosso entendimento, que os nossos corações, os nossos ouvidos venham a estar totalmente abertos, voltados, inclinados a Ti, ó Deus. Ó Senhor, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, Pai, que está aqui neste momento, porque tem sede e fome da Tua palavra, porque quer aprender mais de Ti, Senhor. Sê conosco nesse momento, e em nome de Jesus eu já Te agradeço. Amém. Então aqui, para a gente já ir iniciando, a gente vai ver, né, este relato de Estevão, e o contexto histórico aqui, para a gente entender um pouquinho. Lucas, em uma conexão direta com os eventos descritos no capítulo anterior de Atos, ele conta detalhadamente os últimos momentos da vida de Estevão. Estevão foi preso e agora estava no Sinédrio para ter suas supostas ações julgadas. Então, o sumo sacerdote questionou Estevão sobre a veracidade das acusações contra ele. Em resposta, Estevão deu um discurso cheio de referências ao Antigo Testamento para conscientizar todos os presentes sobre como os israelitas eram cruéis com os mensageiros de Deus, como também para mostrar ao povo como estar no templo e na terra de Canaã nunca foram garantias de uma adoração verdadeira ao Senhor. Ou seja, não é porque você está lá na terra prometida que isso garante que você seja um verdadeiro adorador, né? Não é o lugar, é o seu posicionamento. Então, Estevão não buscou defender-se, mas sim testemunhar para eles a autenticidade
do Evangelho de Jesus Cristo, visto que ele sabia que não receberia um julgamento justo e de nada iria adiantar tentar argumentar contra aquelas falsas acusações. Dessa forma, ele contrapôs o pensamento tradicional judaico por meio dos ensinamentos de Jesus e emitiu uma forte e verdadeira acusação aos israelitas. Só que os líderes judeus ficaram completamente furiosos e arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Então, sem mais, aqui nós já fizemos um breve relato do que vai acontecer aí no decorrer do capítulo. Esse é um capítulo bem extenso, bem grande. Ele provavelmente será dividido em partes. Hoje será a parte 1. E eu vou iniciar então lendo Atos, capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhes: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Então, eu li aqui do versículo 1 ao 8. Então, a gente vê aqui que Estevão iniciou o seu discurso relembrando, resumidamente, a história de Abraão e de José. Então, aqui nesse momento, ele está trazendo à memória desses homens, dessas pessoas que estão ouvindo, uma história resumida de Abraão. E o desejo dele, nessas duas primeiras histórias, era estimular os israelitas a pensarem em como eles eram abençoados pelo Senhor, mesmo quando estavam longe da terra de Canaã. Deus chamou Abraão quando ele ainda estava em Ur dos caldeus, e desde então ele submeteu-se às ordens do Senhor. Abraão foi para Harã e em seguida para a terra que o Senhor queria lhe mostrar, ao passo que ele foi abençoado pelo Senhor com uma promessa geracional e com a revelação do processo que ainda iria acontecer para ela ser cumprida totalmente. Assim, a ação de Deus na vida de Abraão não foi limitada pelo local que ele estava. E pela confiança dele no Senhor, ele pôde ver o início do cumprimento da promessa com o nascimento de Isaque durante a sua velhice. Então, aqui já fica para a gente meditar. Muitas vezes a gente acha, é porque eu não estou no lugar certo. É porque só dá certo se for lá em Israel. Meu amado, minha amada, o Senhor, Ele chama
onde a gente está. E aí depois que ele vai dizer para onde ele vai levar, mas precisamos estar e ser como Abraão, que obedecia, que submetia-se ao que o Senhor falava. Muitas vezes no tempo de hoje, nós queremos viver as mesmas bênçãos que Abraão viveu. Nós queremos viver as mesmas coisas, né, que muitos da Bíblia viveram. Nós queremos ter as bênçãos, nós queremos que o Senhor esteja ali conosco a todo tempo, mas muitas vezes não nos submetemos ao que o Senhor pede. Às vezes o Senhor pede para que a gente largue algo, mude algo, e a gente não se submete, a gente quer fazer muitas vezes as coisas na força do nosso braço. Aqui, Estevão, ele estava trazendo isso à memória daquele povo. Estevão, ele não foi discutir. Estevão, ele não foi debater. Ele não foi apontar o dedo na cara de ninguém para dizer que aquilo era uma mentira muito grande, que era uma injustiça, porque ele já sabia do que se tratava. A perseguição em si não era pelo homem Estevão, mas pelo que ele carregava. E o que é que Estevão carregava? A palavra do Senhor Jesus. Ele carregava as palavras da verdade, que confrontava as mentiras. E é por isso que ele foi preso, é por isso que ele foi perseguido, mas ele está lembrando ao povo de Israel: ei, não é o lugar, é o seu posicionamento. Posicionem-se no Senhor. Posicione-se no Senhor, submeta-se às ordens de Deus. Por que ele estava aguentando? Nós vimos isso no estudo em Atos 6, caso você tenha perdido o vídeo, está gravado aqui no canal, você pode voltar e assistir. Mas por que no momento em que Estevão está sendo acusado, né, eles pagaram, subornaram pessoas para ir mentir, né, enfiar o dedo na cara dele ali e apontar e mentir, né, dizer coisas que ele não disse? Estevão não fez a mesma coisa e colocou o dedo e apontou, gritou, esbravejou. Sabe por quê? Porque Estevão estava se submetendo também às ordens do Senhor. Estevão estava cumprindo exatamente aquilo que Jesus ensinou a ele. É por isso que Estevão foi um dos primeiros, se é que eu posso usar esse nome, diáconos, aqui a ser escolhido. Quando no capítulo anterior eles falam, né, que precisam escolher uma pessoa que tenha bons princípios, né, que seja visto com bons olhos, e é isso. E acima de tudo, ter o coração voltado a Deus, submeter-se àquilo que Deus quer. Muitas vezes, meu povo, o que Deus pede não é fácil. Deus aqui estava pedindo para que ele se calasse diante das acusações. E muitas vezes a gente não aguenta ouvir nada. O quê? Estão falando do meu nome? Peraí, que não é assim, sabe? Às vezes a gente quer agir de maneiras que, pra gente que conhece a palavra, não condiz. Porque a palavra do Senhor não está aqui apenas para ser estudada e lida, mas para ser vivida. E amados, eu sei que não é fácil, que nós precisamos domar a carne todo dia, e eu falo isso falando por mim. Controlar a ira, a raiva, quando você vê a mentira se levantando, quando você vê as coisas se levantando ali ao seu redor, e muitas vezes você abre mão dos seus direitos, você está ali se portando como Jesus pede. Muitas vezes não é fácil, mas é necessário, porque o Senhor sabe o que é que Ele tem para nós mais adiante, nós não sabemos.
E não é pela justiça das nossas mãos. É o Senhor que faz justiça na nossa vida. Não somos nós. Porque a nossa justiça, ela é injusta. A nossa justiça, ela não é imparcial, ela é parcial. Sobretudo quando tem pessoas que a gente ama envolvido. Então a gente vai tomar partido, a gente vai ter uma justiça parcial. Deus não. Então, a gente precisa entender sobre isso, sobre ser submisso, sobre ter o coração disponível a Deus, sobre aguentar muitas vezes calado, falar quando o Senhor manda falar e se mover conforme Deus direciona. E tudo isso que Estevão está falando aqui, ele está lembrando, olha meu povo, lembra que Abraão, ele não estava aqui já na terra prometida. Ele estava em outro lugar. Mas o coração dele era disponível a Deus. Ele era temente. Ele era obediente. Ele era um homem de fé. Ele se movia naquilo que Deus falava. Então, Deus chamou ele. Não só chamou, como Deus deu a ele uma promessa geracional. Que seria dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. E isso é assim até o dia de hoje. É assim até o dia de hoje. Então ele está lembrando. Até o tempo em que o povo foi escravizado, antes mesmo dele ter filho, o Senhor já havia revelado. Então não há nada que aconteça comigo e com você que seja uma surpresa para Deus. Nada. Pode ser uma surpresa para mim, pode ser uma surpresa para você, mas para o Senhor, não. Porque nada foge do seu controle. Versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e deu-lhe graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país e de Canaã fome e grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Então, aqui nós vemos nas duas gerações seguintes de Abraão, os 12 patriarcas nasceram. Só que um dos filhos de Jacó, chamado José, ele era odiado pelos seus irmãos. Sim, seus irmãos, os filhos do seu pai, seus irmãos. Isso porque José era o filho preferido de Jacó e era nascido de Raquel, o amor da juventude de Jacó. Além disso, o Senhor revelou parte dos seus propósitos com José, e quando ele compartilhou essa revelação com seus irmãos, eles ficaram com mais inveja dele. Então, os irmãos de José, em uma situação em que estavam a sós com ele, jogaram José no buraco e depois o venderam como escravo para o Egito. E José viveu muitos anos como escravo, porém, mesmo diante dessa
e outras injustiças que sofreu, ele permaneceu sendo íntegro. Aqui o que foi que aconteceu, né? José, ele teve uma determinada noite. O Senhor revelou a ele através de sonho. José, ele já era invejado pelos irmãos, porque o pai havia feito uma túnica colorida para ele. Ele era o filho caçula. Então os irmãos não gostavam de José. E José, quando ele teve o sonho, ele corre e vai contar para sua família, para os seus irmãos. O que fez aumentar ainda mais a inveja, o ódio. Então, trazendo também para os dias de hoje, até isso nós temos que ter cuidado. Com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos? Com quem nós estamos dividindo aquilo que o Senhor nos revelou? Aquilo que o Senhor está nos mostrando? Ele lá revelou para a sua família, e o que foi que fizeram? Aumentou mais ainda a raiva e tramaram contra a vida de José. Mas, quando é propósito do Senhor, toda trama, tudo que as pessoas pensam que é ao contrário, é justamente a favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E José, mesmo tendo passado por muita tribulação, José, ele foi jogado num poço pelos seus irmãos. O que será que passou pela cabeça dele ali, né? José, ele foi preso injustamente, foi acusada pela esposa de Faraó. E por quantas outras coisas José passou, que eu não vou me ater muito aqui, porque afinal de contas a história é sobre Estevão, mas como tem, né, ele relatando, então por isso que eu estou fazendo esse paralelo. Quantas coisas José aguentou. José, ele foi vendido como escravo. E lá ele foi o melhor escravo. Ele permaneceu sendo íntegro. Ele permaneceu fazendo o seu melhor. Ele permaneceu sendo reto. Ele permaneceu com a sua integridade. Ele permaneceu confiando no Senhor. Ele poderia fazer o pior trabalho que ele pudesse, porque eu sou escravo, tô apanhando, para que eu vou fazer além disso que estão me pedindo? Se o trabalho que eu estou fazendo já é um trabalho de escravo. Mas não, José, ele tinha o pensamento contrário ao pensamento do mundo hoje. Hoje as pessoas têm toda a condição de trabalho e ainda assim muitas vezes não dão o seu melhor. Muitas vezes reclamam. Agora imagina aí um escravo fazendo ali o seu melhor. Pois é, era isso que José fazia, o seu melhor. Ele fez o seu melhor quando ele estava sendo escravo. Ele fez o seu melhor quando ele foi preso injustamente. Lá na prisão ele servia ao ponto dele ser colocado como chefe dentro da cadeia. Então entenda, mais uma vez, não é o lugar, é o seu posicionamento. É o quão você está disponível e o quanto você está disposto a obedecer aquilo que Deus quer para te moldar, para você poder viver o propósito que o Senhor tem para sua vida. Será que você aguenta passar pelo poço? Ou você só quer a bênção? Será que você aguenta ser vendido como escravo? Ou será que a gente aguenta ser preso injustamente? E ainda assim louvar ao Senhor, dar glória a Deus e servir com integridade, fazendo o melhor? Será que nós
nos dias de hoje, nos dias atuais, conseguiria? Para isso nós precisamos estar com o nosso espírito muito alimentado no Senhor, muito alimentado da palavra de Deus, ter muita comunhão com Ele, muita fé, muita esperança. E fica muito claro que Deus estava com ele. Depois de alguns anos, tirou José da posição de escravo, colocou como governador de toda a terra e de todo o Egito. E aqueles que se levantaram contra ele, depois lá estavam, necessitados e com fome. E aquilo que o Senhor já tinha mostrado a José que ele faria, o Senhor cumpriu. Entenda, aquilo que tem para sua vida, ninguém pode tirar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Nem para minha vida, nem para sua vida, nem para a vida de Estevão, nem para a vida de nenhum de nós. Nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então a gente viu que os irmãos, eles fizeram aquilo, acharam que tinha se livrado, que estava ali, como diz o ditado, né, por cima da carne seca, mas aí veio a fome. Veio a fome. E a fome castigou toda a terra por um longo período. E olha aí como Deus opera e como Deus trabalha. Então aqueles que ora estavam por cima, que acharam que estava fazendo mal, ajudaram, colaboraram com o propósito que o Senhor tinha na vida de José. E sim, que coração lindo teve José. José, ele perdoou seus irmãos. José, ele não só entregou alimentos, como trouxe para perto de si, para cuidar toda a sua parentela, que nós vimos aqui. Então, ele chamou. E aqui fica claro no versículo 14, que era de 75 almas. Então, veio todo mundo. Então, Deus tinha revelado a José os períodos de fartura e seca que a terra já ia sofrer. Então, veja, Deus falava com Moisés através de sonhos. É por isso que eu digo que nós não podemos limitar a forma como Deus age. Ah, não, esse negócio de sonhar e você querer saber o que foi que sonhou, porque é adivinhação, porque Deus não fala assim, Deus só fala... Quem somos nós para dizer como é que Deus age ou deixa de agir? Deus age da forma que Ele quer. Por sonho, por visão, através de uma música, através de arrebatamento, através de uma palavra, através de um animal, através do que Ele quiser, porque Ele é Deus. E eu e você somos só vasos de barro, que somos moldados pelo oleiro. Ele é quem sabe. Ele é quem sabe. Então, a integridade de José permitiu o Senhor tornar a maldição em bênção. Já pensou se José fosse aquele amargurado? Meus irmãos, ai que ódio! Me venderam, eles me pagam. Será que ele teria vivido os propósitos que o Senhor tinha para a vida dele? Se José fosse uma pessoa amargurada, ele teria vivido tudo isso que o Senhor tinha planejado para a vida dele? Não. Isso seria ruim, tanto para ele quanto para a família dele. Porque a amargura, mágoa, é muito ruim. Então ele era íntegro. Ele tinha um coração perdoador. Ele perdoou os seus irmãos e trouxe sua família para o Egito. Ah, mas se ele não tivesse perdoado, ele teria ficado com peso
de não ter perdoado, sua família teria morrido de fome. Olha aí quantas coisas um perdão pode ocasionar. Então, meu amado, então, minha amada, se você tem mágoa de alguém, se você ainda não perdoou alguém por ter te feito algo, tá na hora de perdoar. Perdoe e viva o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe que isso seja uma pedra de tropeço para você. Libere perdão. Libere o seu coração desse fardo. Entregue ao Senhor, entregue a Jesus. Ah, mas não é fácil. Você não sabe o que foi que essa pessoa fez. Deus sabe. Mas Ele está pedindo para que você perdoe. Veja, os irmãos de José aqui lançaram ele no poço. Foi valendo mesmo. Não bastando, venderam ele como escravo. E não bastando, ainda mentiram para o pai. Falaram que os bichos tinham matado ele, fez o pai viver um luto. José tinha todos os motivos do mundo para não querer ver a cara de nenhum dos irmãos. Todos os motivos do mundo. Foi arrancado da família. Foi vendido como escravo. Passou por uns bons bocados. Mas por ter um coração que perdoa, por ter um coração sensível à voz do Senhor, por ser um homem íntegro, reto e temente a Deus, ele viveu todos os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E não só ele foi abençoado, como toda a sua família. Assim como o contrário, eu acredito que também vale. Se ele não tivesse sido abençoado, ia ter sido o quê? Amaldiçoado. Guardando mágoa, rancor. Tanto ele seria amaldiçoado, ele quanto a família, porque não é uma coisa boa. Aquela mágoa, aquele rancor, aquelas picuinhas, o diz que me disse, a fofocaiada e aquela coisa toda. E ele podia se levantar e ter pegado os irmãos dele, ter dado uma peia e chamado o pai, ter desmascarado e tanta coisa na nossa mente humana. Ei, mas não foi isso que Deus nos ensinou. Deus nos ensina através da vida de José a ter um coração perdoador. Deus nos ensina a ser reto e íntegro, não importa qual a situação, não importa quem tenha se levantado contra você. E através da vida de Estevão a gente vê isso também. Então Estevão está aqui relatando tudo isso para aquele povo, para ver se refresca a memória deles. Então, como resultado disso, depois que José trouxe a sua família, a nação de Israel foi multiplicada fora de Canaã. E mais uma vez, os israelitas foram abençoados distantes da sua terra. Isso porque o Senhor confia os seus segredos aos que os temem e os leva a conhecer a sua aliança. Isso está em Salmos, no capítulo 25, versículo 14. Anota essa referência aí, depois você abre sua Bíblia e vai lá conferir. O Senhor confia os seus segredos aos que os temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, aquele que tem o coração temente a Deus, o Senhor revela ali a sua aliança, o seu propósito, os seus planos. E foi assim que ele fez com José. Ele revelou ali a aliança. Revelou como seria o período de seca, o período de fome. Ele age por meio de corações tementes e não pelos lugares físicos. Então, não importa se você está num poço, na cadeia, em casa, se você está em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, enfim, Deus não age por espaço físico, Deus age por coração temente, coração disponível. Coração inclinado, coração ensinável pela sua palavra.
Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. E esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso e criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou-o como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração de ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, porque vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Então aqui, gente, o que nós estamos vendo, né? Pra gente entender, nós não estamos no livro de Atos, a gente não estava falando sobre sobre outra pessoa, sim, mas vai perpassando, ele vai contando, ele vai montando a história, ele vai aqui dizendo, contando, e aqui a gente passou por Abraão, passou por José, e chegamos então a Moisés. E mais uma vez aqui, né, tá falando de ser enjeitado. Aqui, na verdade, teve um tempo na época de Moisés em que tinha-se um decreto, né, para que matassem ali as crianças. Então, a mãe de Moisés, né, temendo ali que o seu filho fosse morto, ela, muito confiante em Deus, coloca ali então seu filho num cesto com betume, com um cestinho ali de palha, e colocou a irmãzinha dele para tomar de conta. Não é que ele foi apenas enjeitado, né? Mas lá em Êxodo a gente vê a história bem direitinho. E nessa época, seguindo aqui, né? Faraó, esse que não conhecia a José, ele ordenou que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos. E as famílias israelitas ficaram com muito medo. Então, a mãe de Moisés, chamada Joquebede, ela pensou uma maneira de salvar ali seu filho. Ela escondeu, né, num cesto, colocou ali então no rio. Colocou a sua irmãzinha ali para ir acompanhando, e quem achou Moisés foi justamente a filha de Faraó. Então, vamos entender, né? Deus, ele tinha um plano já para os israelitas. Ele já tinha falado isso desde Abraão, quando ele fala da descendência, fala lá do povo, da linhagem, do tempo que esse povo ficaria escravizado. Então, até aqui também, sem surpresa. E Moisés, ele foi criado ali, né? Então, ele aprendeu toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras, nas obras.
Tudo que os egípcios faziam ali era de conhecimento dele. Ele cresceu basicamente como se fosse um príncipezinho, né? Ele foi criado ali pela filha de Faraó. Mas entenda que tudo é um trabalhar de Deus. Desde o fato de Faraó ter se levantado, a mãe ter tido esse plano, dele ter sido colocado no cestinho. Nada é em vão, nada é à toa, meu povo. O Senhor, Ele sempre está no controle. Não foi à toa que a filha de Faraó o pegou para cuidar. Então, tudo ali tem a mão de Deus. E na nossa vida é do mesmo jeito. Ah, mas por que Deus permitiu que eu passasse por esse horror que eu passei na infância, na adolescência? Tudo tem um propósito. E às vezes a gente não entende quando está passando. Mas mais adiante o Senhor mostra. Então, Moisés ele foi criado ali. E quando veio o tempo de que Moisés completou 40 anos, veio-lhe ao coração de visitar seus irmãos. Será que esse desejo nasceu assim do nada? Ah, eu tô aqui, lembrei, eu vou visitar ali um povo, uns parentes. Não. Aqui já era Deus se movendo através do coração de Moisés. Só que aqui, Moisés foi defender, né, um egípcio que estava sendo agredido, estava apanhando, eles eram escravos. Moisés não foi criado como um escravo. E ele foi defender, e no que ele foi defender, ele acabou matando esse egípcio. Ele foi na intenção de ajudar e acabou que ele se excedeu. Por quê? Porque talvez Deus já tinha colocado no coração dele que ele seria o libertador dos egípcios. Ele seria o libertador dos egípcios? Não, ele seria o libertador dos israelitas dos egípcios, né? Iria libertar o povo ali de Israel dos egípcios. Mas quando Deus revela uma coisa, quando às vezes o Senhor coloca algo no nosso coração, nós precisamos aprender a discernir os tempos. Porque às vezes o Senhor coloca uma coisa no nosso coração, mas ela não é para agora. O Senhor ainda vai nos preparar. O Senhor ainda vai trabalhar e é no tempo dele. E aqui Moisés já teve esse desejo e já saiu, já quis ir defender. E não é na força do nosso braço, meus amados. Não é na força do nosso braço. E não é no meu e no seu tempo, é no tempo do Senhor. Então Moisés aqui, ele se precipitou e fez o que não era para fazer. Ele pensava que ali o povo entenderia, que ele que iria libertar o povo. Mas eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque não era o tempo, não era a hora. Ele ainda não estava pronto. E aí, não bastando isso, ele vê dois entre eles, né? Dois israelitas ali brigando. E ele vai lá repreender. Ei, vem cá, por que vocês estão brigando? Faz isso não, cara. Por que vós agravais uns aos outros? E aí, um deles se levanta e diz: ei, vem cá. Ei, cara, o que é que tu tem a ver com isso? Quem foi que te botou de juiz sobre nós? Quem foi? É da tua cabeça? É? Trazendo uma linguagem fácil pra gente entender, né? Porque é exatamente isso que tá escrito. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Ei, cara, e aí? Quem foi que disse a tu que tu é príncipe? E ainda, aí veio a acusação. Versículo 28. Queres tu matar-me? Como mataste o egípcio? E aí veio a acusação. Quando a gente age sem ouvir o Senhor, quando a gente se move em algo que muitas vezes o Senhor não mandou a gente fazer e dá errado, depois o inimigo vem nos acusar. Porque ele é o acusador, o papel dele é esse. Ele é o acusador.
E aí é exatamente isso que ele está fazendo. Tu quer me matar como você matou o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então ali o medo fez com que Moisés fugisse dali do Egito e fosse lá para a terra de Midian. E lá ele se casou, gerou 2 filhos. E aqui, claro que a história está resumida, porque essa história ela se encontra completa lá em Êxodo. E completando os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Então ele ficou 40 anos no Egito e 40 anos em Midian. Então Moisés já tinha quanto? 80. 2 ciclos de 40. 40 anos foi só para ele aprender como era o povo do Egito, aprender ali as ciências egípcias. Mais 40 anos para ele conviver com os hebreus. Gerou filhos e tudo. E aí depois desses 40 anos que o Senhor mostrou, que o Senhor trabalhou ali na vida dele, apareceu-lhe o anjo na sarça. Versículo 31. Então, quando Moisés viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Ei, Moisés, tira essa sandália do pé. Ei, o lugar que você está pisando é santo. Versículo 31. E tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Então, o Senhor é quem determina o tempo. Quantos anos passou? 40 anos. 40 anos. É muito tempo. É o tempo que eu tenho de vida. Hoje, o dia que vos falo. Então, Deus fala. Tenho visto. Deus vê. Deus ouve. Vamos ver aqui nesse versículo 34. Ei, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus está falando que ele vê. E Deus fala mais. Eu ouvi os seus gemidos. Então Deus escuta os nossos gemidos. Deus escuta quando nós não sabemos o que falar e apenas sabemos chorar e se quebrantar nos pés dele. Ele escuta. Ele vê. E ele livra. E ele diz: E desci para livrá-los. Agora enviar-te-ei. Agora. Não naquela época que você queria fazer. Agora. Você vai porque eu estou te enviando. Não é porque você quer, porque você acha. Versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Não importa quem vai se levantar contra você e dizer: Quem disse que você é digno de ler a Bíblia? Quem disse que você é digno de pregar? Quem disse que você é digno de ajudar alguém? Quem disse que você é digno de alguma coisa? As pessoas querem colocar essas vozes na nossa cabeça a todo tempo. Quem disse que você é capaz? Quem disse que você pode? E aí Deus vem e fala: vai. Porque aquele a quem ninguém acredita é a este que eu levanto e fortaleço. E Deus fala para mim e para você hoje: você levanta e você vai, porque sou eu quem preparo. Sou eu que envio. Sou eu que levanto.
E aí, versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então Moisés, ele viveu ali 3 ciclos de 40 anos e Deus ali trabalhando na vida dele. Deus usou ele. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos, e um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe faltava no monte, que lhe falava. Vou reler o versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Quais são essas palavras, hein? As palavras da lei, ali os mandamentos que o Senhor entregou a Moisés. Versículo 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, meu povo, é o discurso de Estevão. Ele continua falando, relembrando a história de Moisés, que Moisés foi rejeitado. A rejeição veio por parte do povo. Moisés fugiu porque tinha matado um egípcio, construiu a família na terra de Midian, mas com tudo isso, ele era o libertador de Israel, escolhido pelo Senhor, e depois de 40 anos, Deus o convocou para essa missão. Então, com mão poderosa, o Senhor operou diversas maravilhas por meio de Moisés e tirou o povo da terra. Às vezes a gente fala: ai, Moisés abriu o Mar Vermelho. Deus operou por meio de Moisés. Moisés sozinho ele não fazia nada, tá bom? Então, na qual esse povo foi tirado da terra na qual eles estavam sofrendo como escravo por mais de 400 anos, como Deus já havia dito a Abraão. Moisés também auxiliou sobrenaturalmente o seu povo escolhido no Mar Vermelho em todo o período que o povo ficou no deserto antes de chegar à terra prometida. Contudo, o Senhor e Moisés ainda eram rejeitados pelo povo, como é ainda nos dias de hoje, né? Falar assim: vamos na igreja, não quero. Vamos no aniversário, num churrasco? Agora. Então, muitas vezes o Senhor ainda é rejeitado. Contudo, eles ainda eram rejeitados e o coração deles permaneceu no Egito. Por isso, os israelitas nunca estavam satisfeitos, eles murmuravam demais. Eles fizeram um bezerro de ouro, fizeram uma rebelião contra Moisés e outras coisas inexplicáveis diante da bondade do Senhor. Em contrapartida, Deus guiou o povo para construir um tabernáculo e estimulá-los a se aproximar dele. Mas a resistência do povo para obedecer a Deus era tão grande que o próprio Deus afastou deles e só não destruiu todos de uma vez devido à sua grande misericórdia. Então, eu li aqui até o versículo 41. Eu vou encerrar. E aí no próximo eu faço o capítulo 2, que ainda tem bastante coisa. Aqui são as imagens dos próximos, né? E eu convido a você agora, neste momento, a orar, a meditar em tudo que foi dito,
tudo que foi aqui apresentado, tudo que foi aqui falado. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Pela Tua misericórdia estamos aqui hoje, estudando a Tua palavra. Porque sabemos, Senhor, que o nosso coração é inclinado a se afastar de Ti. Mas que nós venhamos ter sede e fome, que nós venhamos ter essa vontade incessante, Senhor, de estar diante da Tua presença, Pai. Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Pai, para ouvir a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Ensina-nos a ser obediente, ensina-nos a ter um coração inclinado a Ti. Ah, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia na nossa vida. Muito obrigado pela Tua forte, potente e poderosa mão que nos livra e guarda desde o início. Tu és aquele que cuida, Senhor, geração após geração. Tu és aquele que livra, Tu és aquele que guarda, Tu és aquele que direciona. Continua, Senhor, direcionando, Pai, as nossas vidas. Continua, Senhor, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento, Pai, para entender a Tua vontade. Para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, não a nossa. Agradecemos, Senhor, por tudo, por toda essa palavra maravilhosa que ficará guardada nos nossos corações, para que nós possamos vivenciá-la todos os dias. Muito obrigado, Jesus, por esse estudo. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Abençoe, Senhor, cada casa e cada lar. E desde já eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscreva-se no canal, deixe o joinha, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas. Se essa palavra falou com você, comenta aqui, deixa aqui nos comentários. O seu testemunho ajuda a edificar a vida de outras pessoas. Vamos comentar. Não tem muito segredo. Aqui embaixo tem uma janelinha comentar, você vai lá, escreve o que você achou, ou escreve o que o Senhor falou com você através dessa palavra, ou você é livre, né? Caso o Senhor tenha te tocado em algo, você é livre para escrever ou não. Mas não deixe de compartilhar essa palavra com outras pessoas. Fica novamente o meu muito obrigado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.